Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Vamos ter um encontro aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar o tema da nossa live hoje aqui. Boa noite. Aprendendo aqui, né, gente? Como é que faz para colocar o tema? Deixa eu ver se eu sei aqui. Será que você tem definido aí corretamente as suas prioridades? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Quais vêm sendo as suas prioridades? Deixa eu ver se eu sei como é que faz aqui, gente. Fixar comentário. Eu acho que é isso, deu certo, né? Ficou fixado ali. Então vamos lá, vamos chegando, vamos chegando. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje vou ter uma convidada especial aqui, uma aluna, a Ellen Cristina, que fez parte aí da turma 3 da mentoria, vai contar um pouquinho a respeito dela, da experiência dela na mentoria Reprograme e vai compartilhar com vocês aqui alguns insights, né, acerca desse tema, né, prioridades. Como é que tem sido a tua vida aí? Tem sido muito corrida? Antes disso, me conta aqui, tá bom meu som, gente? Tá bom meu áudio? Me falem, me deem um retorno, me deem um feedback. Comentem aqui pra mim, me mandem um positivo se tá bom. Coloquei no máximo aqui. A internet aqui, acho que tá certo. Contem pra mim aí, da onde que vocês são, da onde que vocês estão vindo, da onde que estão chegando. Quero saber de vocês. E também quero saber se a tua vida aí vem sendo uma vida muito corrida. Será que não tem tempo para nada? Será que é só eu que tenho uma vida corrida, agitada, cheia de afazeres, cheias de coisas? Quero saber. À medida que vocês vão entrando, gente, eu vou chamando a Ellen aqui. Ellen, se você tá aí, eu vou te adicionar aqui ao vivo pra gente bater o nosso papo. Ser um bate-papo. Aceitei o convite aí, Ellen. Vamos ver se você recebe aí. Aí, chegou minha convidada. Boa noite, Ellen. Boa noite, Evelyn. Seja bem-vinda. Obrigada já de antemão de ter aceito meu convite aí. Que bom que você está aqui conosco nessa noite. E aí, tudo certo? Tudo certo? Se apresenta aqui para o pessoal, conta um pouquinho quem é Ellen Cristina. Que Bom, esse povo quer saber. meu nome é Ellen, eu sou mãe de 5 crianças, sendo dois, dois adolescentes e 3 pequenos. Sou de São José dos Campos e E é uma mulher maravilhosa, né? Uma mulher incrível, que tá meio nervosa aqui, gente. Ela é super falante, ela é super comunicativa, ela comunica muito bem, mas ela tá aqui um pouco. "Oi, Evelyn, é minha primeira vez." E é tá tudo difícil falar certo. que a gente. Tá tudo certo. Fique tranquila, minha querida. Que bom que você tá aqui. Gente, vocês prestaram atenção que a Ellen falou que ela tem aí 5 filhos. Então, vocês imaginam, né? Uma mãe com 5 filhos. Será que essa mulher é uma mulher ocupada? Conta aí pra mim, Ellen. Com 5 crianças, você trabalha fora? Sim, Evelyn, eu trabalho fora. Eu levo 1 hora e meia para chegar até o serviço para ir e 1 hora e meia para voltar. Olha isso, gente. Olha isso. Então, será, né, que a gente aí, na nossa vida, no nosso dia a dia, será que a gente tem dito aí que a gente não tem tempo para fazer aquilo que a gente precisa fazer? A Ellen, uma mulher que trabalha fora, mãe de 5 crianças, encontrou um tempo para si. Encontrou um tempo para se desenvolver. Ela fez parte da turma 3 da mentoria Reprograme, não é isso, Ellen?
Eu quero que você Sim. conte aqui para o pessoal um pouquinho da tua experiência, o que que fez com que você decidisse entrar para a mentoria? Qual que era a tua busca, as tuas maiores dificuldades? Por que que você entrou? Então, Evelyn, eu queria me conhecer, né? Eu queria entender quem eu era, né? Desenvolver inteligência emocional. Então, eu descobri a mentoria através de uma amiga e você acho que nós nos encontramos, né? No momento que eu precisei e foi de muita ajuda para mim. Então, o que me levou à mentoria foi assim, ter um conhecimento sobre mim, desenvolver inteligência emocional, até mesmo, né? A gente estava falando de questão, você falou de questão de tempo. Acho que tempo é questão de que é prioridades para a gente, né? O que, que é mais necessário para a gente naquele momento. E para mim foi a mentoria me trouxe um conhecimento, de eu saber definir quais são as minhas prioridades, saber o que, que eu preciso. Foi de uma grande ajuda. Olha só, né, gente? Que maravilha. Ele fico bem feliz, viu? E olha só, por que que a gente já fez esse link, né? Por que que eu coloquei esse tema, né? Você define corretamente as suas prioridades? Porque, claro que é na mentoria, né, como a Ellen tá trazendo aqui pra gente, você, né, Ellen, aprendeu ainda mais sobre prioridades, ainda mais a gerenciar teu tempo. Mas antes de você vir para a mentoria, me chamou muita atenção que você tomou uma decisão. Você entendeu que existia motivos o suficientes, motivos que precisavam estar no topo ali das tuas prioridades e que você precisava encontrar uma janela de tempo, um espaço na tua vida para fazer aquilo que você ainda não tinha feito, mas que você percebeu que era fundamental para que você tivesse resultados melhores na tua vida. Então, é o que a gente chama, né, dentro da mentoria, do pagar o preço. É o estar disposta a entender que, sim, eu preciso fazer ajustes. Sim, eu preciso comprar aqui um pedacinho do meu tempo. O meu tempo é corrido? É. Eu tenho muita coisa para cuidar? Tenho. Tenho criança pequena? Tenho. Mas uma frase muito comum das pessoas hoje é: eu não tenho tempo. Então, vocês imaginem aí, né, gente, uma mãe de 5 filhos que trabalha fora, que trabalha o dia inteiro, que tem esse deslocamento do trabalho até em casa, que leva 1h30, com certeza teria desculpa perfeita para não se desenvolver, para não fazer uma mentoria, para não fazer um processo, né, para não viver isso. E a desculpa perfeita para você seria: eu não tenho tempo. Caberia ou não caberia na sua realidade essa desculpa aí, Ellen? Ah, com certeza, né, Evelyn? Porque tudo que a gente quer quando chega em casa é descansar, né? Embora seja um pouco difícil, mas eu até digo que as minhas crianças são bem comportadas, porque eu desde quando eles eram pequenininho, eu ensinei eles, né, que a gente tem que ter um momento da gente. Então eles podem brincar, eles podem falar, mas eu preciso de um tempo para mim. Mas realmente a gente prioriza aquilo que precisa. Se eu fosse olhar para o meu cansaço pela minha realidade, tudo que eu queria era estar descansando. Mas eu esperava muito chegar a terça-feira para ter a mentoria. Cada mudança, cada coisa que eu conseguia resolver, para mim era uma felicidade de poder compartilhar com a turma 3, que olha, foi uma turma maravilhosa. Acho que a gente aprendeu muito uma com a outra, tanto que não nos desgrudamos, nossos contatos ainda são, ainda bem, ainda alinhados uma com a outra. Então a mentoria me ensinou muito, muita coisa mesmo. A alinhar o tempo, a tirar tempo para mim, a me dar presente, a me avaliar, priorizar o que são aquilo que é mais necessário naquele momento. E hoje é mais fácil de eu resolver as minhas questões, porque eu já sei por onde eu tenho que começar. Eu lembro que antes de eu entrar na mentoria, eu ficava pensando assim, por onde eu começo? Como eu resolvo a minha vida? Que caminho eu levo? Tava tudo tão bagunçado, tão assim atrapalhado. E não tô falando isso por falar, não, é porque me veio lembrança agora, assim, que eu ficava pensando por onde eu começo, aonde que eu vou. Parece um quebra-cabeça que estava ali desmontado, as peças, e eu precisava encaixar. Hoje eu já sei
aquilo que eu preciso resolver primeiro. E aí fica até mais leve. Olha só que maravilha, né? Então, antes de vir para a mentoria, você se sentia perdida, é isso? Se sentia E um tanto quanto deslocada? Para onde é que eu tô e para onde é que eu vou? Não é isso? Sem norte, sem direção? sem direção, sem nome, sem saber quem eu era. E o interessante da mentoria que eu aprendi uma coisa também, né? Que não é errado a gente se priorizar. Eu até brinco, né? Muitas pessoas me conhecem como a mãe, a Ellen mãe. Mas eu sou uma mulher por trás de uma mãe, né? Eu tenho a minha vida também. Então eu aprendi que não é egoísmo eu tirar um tempo para mim, eu tirar um dia para eu tomar um café comigo mesma, para eu fazer uma atividade que eu gosto. Eu descobri as coisas que eu gosto de fazer, coisas simples, como ver o pôr do sol. Eu descobri que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é apreciar o pôr do sol. Eu fico encantada com uma plantinha que eu vejo, coisas simples, eu aprendi a dar mais valor. Lógico que tem muita coisa ainda para mudar. Eu costumo dizer que o processo, ele não é de um dia para o outro, mas eu já estou vendo melhorias. E, aliás, eu costumo dizer que a melhoria veio muito rápido, porque você que me acompanhou, Evelyn, você sabe o que eu estava vivendo, né? Então, eu avaliando agora, eu vejo que foi até muito rápido as mudanças, o fato de eu me conhecer agora, de eu saber o que, que eu quero para mim, do que eu mereço. Então, a mentoria me ajudou muito. Chega a ser assustador, né, Ellen? Porque parece que a gente viveu anos em poucos meses, não é assim que acontece? Essa Sim, sensação, assim, tipo, meu Deus, parece que passou um tempão, mas não, foi outro dia que eu comecei a fazer a mentoria, não é isso? sim. Foram 2 meses, assim, intensos. Algo que eu aprendi na mentoria que eu faço e ainda passo para outras para fazer. Eu falo, sabe, Evelyn, para as pessoas, eu faço bilhetinhos para mim. Uhum. Então, um dia que eu tô assim muito ansiosa, eu vou lá e faço frases positivas para mim. Pego os bilhetinhos e coloco: eu posso, eu vou conseguir, eu mereço, Olha eu só, sou capaz, sabe? maravilha. Então eu faço os bilhetinhos e coloco para mim ali dentro do meu bolso, do meu uniforme. E eu olho aquilo e eu fico feliz de saber que eu posso, né, me elogiar, eu posso acreditar que eu vou conseguir alguma coisa. Tem uma frase que eu acho que você também já falou na mentoria, que eu até coloquei esse dia no meu status. Acho que foi até hoje. Se eu posso sonhar, eu posso realizar. Então eu tenho guardado isso comigo, Olha sabe? só, que A maravilha. mentoria me fez muito Que, bem. Não é da boca para fora. que bom. Falo sempre, né, que se as pessoas tiverem oportunidade, que tirem um tempo para si, um tempo para se conhecer, para fazer a mentoria, né? Eu até brinco, não sei se você lembra que eu sempre falei isso na aula, que se as pessoas colocassem terapia paga, né, como coloca treino pago, o mundo seria muito mais fácil de lidar. Porque quando a gente se conhece, fica mais fácil a gente lidar com as outras pessoas e entender as outras pessoas. Primeiro a gente precisa se entender para depois a gente começar a entender o outro. Isso contribui muito nas nossas relações, né, Ellen? Você, como mãe, tem as crianças para administrar, tem adolescentes aí na sua casa, né? E olha só, esse processo que tu vem vivendo, né, que já iniciou com a mentoria, mas como você disse, é um processo contínuo. Nesse processo a gente vê o quanto que a gente amadurece, o quanto que a gente evolui. E o quanto que abrir espaço, né, para esse autocuidado, essa autopercepção, trabalhar a nossa autoestima, né, trabalhar o amor próprio. O quanto que fazendo isso, se tornando a nossa maior incentivadora e não a nossa própria algoz, uma carrasca de nós mesmos, porque às vezes é isso que a gente faz, a gente se torna muito crítica de nós mesmos. Vivendo essa outra face da moeda, né? Esse outro lado, a gente se torna uma pessoa mais feliz. E uma mãe mais feliz, né? Uma mulher mais feliz vai ser uma mãe mais feliz. E uma mãe mais feliz vai repercutir, transmitir isso na maternidade. Você acha que a mentoria de alguma maneira contribuiu com a sua maternidade? Sim, eu acho
que contribuiu, porque se eu fiquei mais calma, claro, que como eu falei, eu estou num processo, né? Ninguém, não é um milagre instantâneo, né? Não é algo que. Mas eu tenho procurado ser uma mãe melhor, explicar para eles as emoções deles, né? Até meu filho acabou de falar do filme que a gente foi incentivado a ver na mentoria, Evelyn, e vou ver com ele, que Olha é, só. né, o Divertidamente. Sim. Então, assim, algo que eu aprendi também na mentoria que me ajuda com os meus filhos é saber que a gente tem que respeitar os nossos sentimentos, né? A gente tem que entender os nossos sentimentos. A gente não pode reprimir, né? A gente tem que sentir. Então, eu falo sempre para as crianças, é claro que mãe sempre vai cobrar que a gente tem que ser melhor, né? A gente nunca vai dizer que a gente é perfeita porque a gente tenta, né? A gente tenta dar o nosso melhor, mas a gente sempre se cobra que a gente poderia ser melhor, né? E a questão que você falou de ser carrasco com a gente mesmo, às vezes a gente é carrasco também de uma forma da gente se vitimizar. Não é nem sempre só da gente. A gente também se maltrata quando a gente se vitimiza, né? Todos nós temos qualidades, temos defeitos, e todos nós podemos melhorar em alguma coisa. Todos os dias, né? A gente precisa melhorar alguma coisa. E quanto mais clareza a gente tem desses nossos pontos de melhoria, né? Quanto mais a gente entende quais são os processos de autossabotagem que a gente vive, né? Você está falando, por exemplo, da vitimização aí, que é uma das coisas que a gente traz, uma das abordagens que a gente traz dentro da mentoria, né? O quanto que isso ajuda a ter clareza dos nossos pontos de desenvolvimento, né? Porque como tu disse, todo mundo tem um negócio para melhorar. Perfeição é um negócio que a gente tá longe ainda, não existe perfeição por enquanto. Mas a gente pode trabalhar para que a gente seja a nossa melhor versão, que a gente dá conta de ser. E o melhor que a gente pode ser. Sem ficar esperando viver de condições. Porque a pessoa que ela fica esperando por condições perfeitas, muitas vezes é uma pessoa que vive muito aquém daquilo que poderia viver. Né? E eu admiro muito você, Ellen, em relação a esse aspecto, porque você foi uma pessoa que chegou para mim realmente assim, ó, superando as próprias condições. Né? Será que para você foi fácil em diversos aspectos, em questão de tempo, em questão financeira, em diversos aspectos, tomar essa decisão? Não, não foi fácil. Se fosse olhar para a minha situação num quadro completo, seria impossível fazer a mentoria. Seria Olha só, gente. impossível pela Olha questão só. de tempo. Eu não sei se você lembra que chegou uma aula que eu abri o Zoom entrando, subindo a escada, porque Lembro. tinha acabado de chegar do Acabado serviço. de chegar. Eu vou falar uma coisa para você. Muitas das vezes eu desligava a câmera porque eu tomava o café fazendo a mentoria. Então eu falo que a gente não arruma tempo para aquilo que a gente não quer. Isso aí. Não é que a gente é melhor do que o outro, não é isso. É tudo questão como é o tema e não só porque é o tema, porque você sabe muito bem que nós não combinamos nada que está sendo falado Nada, aqui. gente, tá tudo vindo do coração, aqui não tem script. É um tá saindo assim espontâneo, com nervosismo, lembrando aos poucos, mas é tudo questão de prioridade, né? A gente tem que se priorizar. Eu falei uma frase uma vez que você falou que era para me guardar. A gente só pode amar alguém quando a gente aprende a se amar primeiro. Então, quando a gente começa a amar a gente, primeiro, a gente consegue amar todos que estão ao nosso redor melhor. Porque se a gente não tem amor por a gente mesmo, como que a gente vai amar alguém? Então, quando a gente se ama, a gente sabe aquilo que a gente precisa. Por exemplo, eu precisava da mentoria. Eu estava num processo de ansiedade muito grande, porque eu estava com estava, não, eu tenho, mas eu estava com muito mais turbulhões de problemas, mas eu não sabia lidar com as emoções que esses problemas me causavam. Então, quando a gente começa a aprender a lidar com as emoções, fica mais fácil resolver os problemas. Você sabe qual é o problema principal que você tem que resolver. Você faz uma lista ali de quais são. E aí você vê qual que é a prioridade daquele momento. É esse? Esse eu consigo resolver agora? Então eu vou
lutar, trabalhar para resolver esse primeiro. E, consequentemente, a gente vai resolvendo os outros. Claro que nada é um milagre, né? É tudo E é isso, dia né, Ellen? após dia. Bem legal isso que tu falou, porque assim, os problemas, né, os desafios, as dificuldades, as questões que a gente enfrenta na nossa vida, a gente não vai simplesmente com uma fórmula mágica tirar isso da nossa vida. E não significa que porque a gente está vivendo um processo de desenvolvimento emocional, que os problemas não vão mais existir. Muito pelo contrário, às vezes vêm outros problemas e problemas às vezes até mais desafiadores do que os problemas que a gente estava enfrentando antes. O que muda é justamente essa condição de termos uma estrutura emocional mais capacitada, com uma musculatura mais fortalecida, onde a gente realmente tem recursos para gerir a forma como a gente lida com esses desafios. E isso é inteligência emocional na prática. É isso que você aplicou, que você recebeu lá na mentoria ferramentas. Ela até trouxe aqui, gente, spoiler de algumas ferramentas, algumas dicas, algumas sugestões aí que a gente vive lá na mentoria, né? Para quê? Para que vocês tenham recursos. É isso que a gente procura entregar dentro da Reprograme. Porque o conhecimento por si só, né, Ellen, eu sempre falo isso, ele não traz mudança. Né? Conhecimento você pode ter aí 1 milhão de conhecimento. Mas o que vai trazer mudança na tua vida é realmente a aplicabilidade do conhecimento. É a capacidade que tu tem de colocar em prática aquilo que tu vem aprendendo. E para isso, muitas vezes, a gente precisa desse pegar na mão. A gente precisa de alguém que oriente, tá? Mas como é que eu coloco isso na prática? Porque às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. E não é. Às vezes é coisa muito mais simples do que a gente imagina. É ou não é? Vocês viveram ou não viveram isso lá no desafio? Que o desafio foram dias de ferramentas. Era muito difícil fazer as ferramentas, Ellie? Não, são ferramentas simples. E é interessante, né, Evelyn? Você falou que eu trouxe spoiler, nem sei se pode ficar dando spoiler. Pode, Mas, fica à vontade. então, eu lembro que algo que me chamou muita atenção na mentoria foi a roda da vida. Uhum, E eu lembro que eu falei para você depois, né, que eu fiquei perplexa com a uhum, resposta que eu tive na roda da vida. uhum, Porque eu entrei na mentoria por uma coisa que você sabe qual que era, e uhum, depois eu fui descobrir que meu maior problema não era aquilo, uhum, era outro. uhum. E aí, quando a gente descobre isso, a gente fica assim, meu Deus, era tão simples, né? Você lembra que quando eu entrei eu falei que estava tudo tão bagunçado, que Sim, dizer isso, que estava tudo bagunçado na minha mente, eu não sabia por onde sim, começar? sim. A roda da vida trouxe a resposta da onde eu tinha que A começar. E quando você sabe consciência, né? a consciência, foram várias coisas, várias, parece que a gente viveu, como você falou, né, uma eternidade, né? Então, curto período, mas parece que foi uma vivência de anos, Olha porque só. a gente teve muitas experiências boas, né? A gente vivenciou coisas ali, trocas, né, com as meninas, de experiência, de vivências, que contribuiu muito uma para outra e me ajudou muito. E quando a gente vê assim por onde começar, fica mais fácil. Fica mais fácil a gente lidar com as emoções. Porque, como eu falei, os problemas eles não acabam de uma hora para outra, mas a gente pode gerenciar a emoção que aquilo traz pra gente. Aí fica mais fácil resolver o É problema. isso. Eu É acho sobre que isso. É sobre isso. É sobre isso. É sobre saber gerenciar. É sobre conseguir decidir. Decidir, entrar em movimento, depois encontrar o como fazer. Depois buscar alguém que possa pegar na mão e mostrar na prática como entrar com os movimentos que a gente precisa. É ter a capacidade de se posicionar e não ficar dando desculpinhas justificativas. Né? Porque se a gente for esperar a condição perfeita para que a gente possa fazer algo, às vezes ela não vem, ela não vai surgir. É a gente que precisa se posicionar, decidir, dizer, não, realmente é isso que eu preciso. É algo que talvez eu nunca tenha vivido que vai trazer os resultados que eu nunca tive. É realmente estar disposto a pagar o preço dessa transformação. E você viveu isso, Ellen. Eu quero te parabenizar. Eu fico muito feliz de ver os resultados que você já alcançou. Eu tenho certeza que o teu processo só começou. Você tem muita coisa linda para viver nessa vida, né? E para finalizar aqui, eu acho que a mensagem está clara, mas vamos perguntar aqui para deixar isso bem claro.
Ellen, você indica a mentoria Reprograme aí para outras pessoas? Eu indico com toda certeza. Aliás, eu vivo fazendo isso. Eu indico, se eu pudesse colocar as pessoas para fazer, eu fico muito feliz de ter alguém participando, né? E sempre falo para a pessoa, olha, é um processo. O processo na hora, né? A gente às vezes não entende, mas depois o resultado vem e vem de uma maneira que eu só tenho, Evelyn, eu só tenho que agradecer. Primeiramente a Deus, né? Nosso Criador, e depois ele ter colocado você no meu caminho, porque eu lembro que foi um dia muito difícil, você sabe quanto difícil foi aquele dia, e foi resposta das minhas orações, e a mentoria foi assim de um presente mesmo para mim. Me ajudou muito, sabe? Me levantou assim, não tem nem. Eu vou chorar se eu começar a falar, porque foi um presente mesmo. Eu, assim, falando, eu começo a relembrar as coisas e ver, né? Como aquele dia eu estava tão ansiosa, né? Eu lembro até que uma vez a Sarinha me ensinou a respirar. Uhum. Então, assim, hoje até as músicas eu aprendi, sabe? A gerenciar a música que eu escuto, porque a música transmite emoções, né? Então a mentoria é de muita ajuda, gente. A gente abraçar aquela criança que a gente foi lá atrás, trazer para hoje e ver quanto a gente precisa se amar, se cuidar. E eu super indico a mentoria. Que bom, Ellen, que bom. Eu fico muito feliz de ver os teus resultados, de ver a transformação que você gerou na sua vida, o impacto que isso trouxe na sua saúde mental, a repercussão que isso está trazendo aí no seu maternar, na sua vida como um todo, nos teus resultados, porque é isso que a gente busca entregar. É isso que a gente quer que as pessoas que cheguem para nós tenham resultados. Que elas possam ter mais qualidade de saúde emocional, mental, que elas consigam aprender a gerenciar a própria vida, que elas consigam lidar com os desafios de outro lugar, tendo mais leveza. Esse é o nosso propósito. É encontrar e entregar para as pessoas uma forma onde elas possam se sentir no controle da própria vida. É que é exatamente isso que tu traz. Juntar aqueles quebra-cabeças que estavam, né, meio perdido, meio bagunçado, mas dar um norte, dar uma direção, ajudar a pessoa a realmente ter essa estrutura emocional mais bem fortalecida. Né? Olha só, a gente tem pessoas até comentando aqui, pessoas que te conhecem, né? A Maria que te conhece aqui, ela escreveu errado ali, mas ela quis dizer mentoria, né? A mentoria fez muito bem para Ellen, uma pessoa que te conhece bem, né? A Maria te conhece de um tempo e isso é muito bacana, porque a mudança que a gente faz, ela é interna, mas ela repercute externamente, influenciando as nossas relações, impactando as pessoas que nos conhecem, as pessoas que comunicam com a gente, que moram com a gente, que vivem com a gente, e tudo isso é algo que faz muito bem, né? Que traz aí muitos resultados positivos. Então, eu fico muito feliz, Ellen, muito feliz, né? Quero mais uma vez te parabenizar, né, por você estar disposta a ir além das condições, pagar o preço disso. Que bom que tu tem vivido os resultados. Agradeço pelo teu carinho, pela tua disposição, né? Eu sei que tu chegou do trabalho há pouco tempo, de estar aqui ao vivo trazendo um pouquinho do teu relato pra gente, né? Muito, muito, muito obrigado. Você sabe que você pode contar comigo, que é daqui pra vida. As minhas mentoradas, elas vão além de se tornar mentorada, né? Vocês sabem que vocês moram no meu coração. A gente desenvolve uma amizade, um carinho, uma coisa que é pra vida. Aí eu fico muito, muito feliz e muito grata a você por essa noite ter disponibilizado aqui teu tempo para trazer esse relato emocionante aqui pra gente. Tá É, certo? eu que agradeço, viu? Peço desculpa, porque maternidade é isso, Tá né? tudo É horrível. bem. Tá É tudo criança, bem. é criança entrando em mãe, 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 e você tentando mandar embora, mas Deixa é ele. aqui. Mas eu te agradeço, Evelyn, realmente é pra vida, viu? Eu te agradeço muito, muito, muito mesmo. Não é você que tem que me agradecer, não. Eu que te agradeço. Eu agradeço primeiramente o nosso Criador e depois você. E realmente a Maria, ela não é uma pessoa que me conhece pouco. Ela tem sido uma. Eu não vou dizer mãe, senão eu apanho, mas é uma tia, assim, que o coração adotou, sabe?
ela é uma excelente ouvinte, viu? Ela também me ajuda muito. Então, a mentoria, junto com amigos de verdade, que você também acabou tornando. Então, foi um presente. Eu só posso Que agradecer. bom, Ellen, que bom. Obrigada, viu? De todo coração, obrigada. Tenha uma boa noite para os pequenos aí. Obrigada pelo teu tempo. Eu quero aproveitar, gente, fazer um convite, estender um convite aqui para vocês que estão ao vivo. Quem vai assistir depois dessa live gravada, a gente vai deixar gravado, vou deixar gravado aqui no meu perfil, tá? Para que vocês venham assistir uma aula que a gente está programando no dia 7 de outubro. 7 de outubro, agora, às 19h30. Eu vou disponibilizar uma aula ao vivo, online, totalmente gratuita, para quem quer começar a entender esse processo de retomar o controle da própria vida, esse processo de autossabotagem, como é que eu posso parar de me sabotar, que é um processo muito comum, que a grande maioria das pessoas vivem. Então, se você quer começar a experienciar um conhecimento pautado na inteligência emocional que vai trazer transformação para a tua vida, esteja presente no nosso evento, tá? Esse evento é um evento totalmente online, é um evento totalmente gratuito, gente, tá disponível para vocês. O link para você poder assistir essa aula tá lá na minha bio, então terminando aqui, vai lá na bio, faz a inscrição para você poder entrar no grupo, para você poder também receber esse link e estar presente nessa aula que só vai te trazer benefícios aí incríveis para que você comece o seu processo, comece a sua jornada. A Ellen já garantiu sua inscrição, né, Ellen? Sim, tá. Maravilha, então nos vemos lá. Eu acho que o pessoal da mentoria já está todo lá, né? Imagina, né? Uma aula online, uma aula gratuita aí. Eu Então vai ser uma alegria acho ter vocês. que a joia, Evelyn, foi um Beijo, prazer estar minha novamente com querida. você. Desculpa, foi tudo assim, não teve nenhum treinamento, foi tudo de coração que a gente Quem falou sabe faz ao aqui, vivo. mas uma coisa que estou aprendendo. É isso aí, uma nova experiência, tá tudo certo. Ellen, um beijo para você. Fica com Jeová, minha querida. Boa noite e até. Então, Tchau, tchau. tchau. Tchau para todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo e até.